Aleluia! Muito bom estar aqui com vocês pela primeira vez. Quem aqui nunca me viu? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Então, por favor, amanhã vocês procuram um oftalmo, tá bom? Porque vocês têm um problema de visão aí que eu tô aqui, gente. Como vocês estão vendo? Nossa, meu pai. Meu pai faz a piadinha. Obrigado, gente. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Nascimento, casado com a Isa Nascimento, tá aqui. Pai do Zac, do Henry e do Tetel, que fez 2 meses de vida. Nós somos os Campus Pesto lá no Shopping Ventura. E hoje, pela primeira vez, estamos aqui visitando a extensão da nossa casa, no Campus Jardim das Américas. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sei que o Léo e a Pamela, juntamente com o Estevão, e a Michelle, estão fazendo um excelente trabalho aqui. A gente fica triste porque a gente não pode estar com os dois campos ao mesmo tempo, A gente quer saber o que está acontecendo aqui, mas tem que estar lá. Mas é muito bom, na quarta-feira, que é o nosso culto lá na HF, eu comecei a ver algumas pessoas, estranhas, desconhecidas. Eu falei, nossa, mas essa pessoa eu nunca vi aqui na igreja. Aí eu me toquei, nossa, porque tem agora um novo campus, e aí eu não estou indo lá, então eu não conheço todo mundo mais. Então é muito bom poder estar aqui, ministrando para vocês a palavra, e eu espero que vocês estejam preparados para receber tudo aquilo que Deus tem para a gente nessa manhã, amém? Então, faz um favor para mim, faz assim, com as duas mãos, abre o seu coração, fala, eu abro meu coração, e agora a mente, eu abro a minha mente para receber, Jesus, tudo aquilo que você tem para mim nessa manhã. Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus 12, 29. Diz assim, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus. Calma que vai ficar bom. O tema dessa manhã é permaneça fiel. E a gente cantou, semana foi a segunda música sobre a fidelidade. Tu és fiel, bom pra mim, é isso aí. Alguma coisa assim. E aí a gente cantou, que ele é fiel e nós somos gratos por isso. Não sei se exatamente falou isso, mas eu lembro que tinha fidelidade na música ali. E é engraçado que... Quantos aqui são pais de meninos? Eu tenho 3 lá em casa, muita gente. Você já brincou daquela brincadeirinha de colocar o seu filho num lugar alto e você falar, filho, pula que o pai te pega? Quem já fez isso? E qual que é a maior frustração para mim quando eu faço isso com os meus filhos? Quando eles não pulam, porque eles têm medo de pular. O medo deles é maior do que a confiança que eles têm em mim, que eu vou segurar eles. E aí que você fala, filho, pode pular, papai vai te segurar. E aí ele fica travado. Filho, pode pular, papai tá aqui, ele vai te segurar você. Aí ele fica pensando assim, o Zac é mais analítico, o mais velho. Ele olha assim, meio que... Ele não sabe calcular ainda, mas se ele soubesse fazer cálculo, talvez ele ia calcular a altura ali e tal. Já o Henry não, o Henry é nosso... A gente brinca que é o kamikaze da casa. Ele vai, não tem freio, não tem medo de nada, pula. Às vezes sem eu estar pronto, ele só se joga assim, eu tenho que pegar no reflexo. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes, tudo que Deus quer da gente é que a gente confie nele. Que a gente se jogue e confie que ele está cuidando da gente. Só que muitas vezes a gente acaba ficando com medo de algumas situações, com medo de algumas circunstâncias, com medo de talvez não dar certo, talvez de quebrar a cara. Eu já tentei antes, eu não consegui, agora eu estou com medo de tentar de novo. Só que Deus tem algo para tratar ali com a gente que é talvez algo do nosso caráter, sabe? Porque o caráter dele não muda. O caráter dele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muitas vezes ele nos coloca nessas situações. Às vezes eu faço isso de propósito com meus filhos. Eu coloco eles num lugar alto assim para pular, porque eu quero que eles criem essa confiança em mim.
de que eles podem pular, eles podem se jogar aqui, eu vou segurar eles. E às vezes eles não querem brincar, mas eu falo, vamos brincar com o papai, vamos se jogar daí. Por quê? Porque eu quero que eles criem isso dentro deles, que eles podem confiar no pai que eles têm. E muitas vezes falta isso ser construído ali no caráter deles. E eu aprendi que muito mais importante do que o seu talento, do que o seu dom, Deus está muito mais preocupado com o seu caráter. Deus está preocupado com quem você é e quem você tem se tornado para Ele. Alguém que já ouviu falar sobre os 3 Cs para antes de contratar qualquer pessoa para algum cargo, para alguma empresa? 3 Cs. Alguém sabe o que dizer? Caráter, competência e combinação. Então, competência, né? Obviamente, é o cara saber fazer o que ele está se propondo a fazer, né? Então, o cara tem que ser bom. Combinação, ele saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, mas também ter um caráter. Porque a combinação e a competência a gente consegue tratar. Com treinamento ali, com uma ajuda ali, a pessoa consegue desenvolver, mas o caráter é um pouquinho mais difícil de tratar. O caráter é um pouquinho mais difícil de você conseguir mudar da noite para o dia, assim. Porque é uma vida inteira que a pessoa vem construindo para, de repente, você querer mudar. Então não adianta ter competência, não adianta ter os dons, os talentos, se você não tiver o caráter aprovado. E muitas vezes Deus vai permitir a gente passar por algumas situações para que Ele possa, talvez, verificar como está o nosso caráter. Para talvez verificar como está o nosso coração. E eu sempre digo que falar que Deus é bom, falar que Deus é fiel, que nós amamos a Deus, que a nossa vida é dele, quando tudo está indo muito bem, é muito fácil. Você não precisa de fé para crer nisso, porque você está vendo que a vida está muito boa. Mas é no dia mal, quando as coisas começam a dar errada, quando as coisas começam a não sair do jeito que você planejou, é aí que você começa a provar o seu caráter, naquilo que você tem crido. E muitas vezes Deus vai permitir algumas situações para que o nosso caráter ele seja moldado. Porque Ele quer que você seja essa criança que se jogue e confie nele. Domingo passado eu preguei uma mensagem lá no Ventura, compartilhando um pouco sobre o que nós temos vivido como família. Quem que ouviu a mensagem no Spotify? Pouca gente. Poxa, gente, eu ouço sempre vocês aqui na segunda-feira, quando sobe lá a mensagem. Vocês não ouvem a gente? Ouve lá no Spotify depois, quando subir lá a mensagem, tá bom? Para a gente estar alinhado assim, o que está sendo falado lá, o que está sendo falado aqui. Mas enfim, eu compartilhei um pouco sobre o que nós estamos vivendo ali, né, como família. E aí também, uma pessoa perguntou, mas Vinícius, se nós cremos e pregamos que Deus é bom, que Ele nos ama, que Ele tem sido fiel, quando a gente olha para as suas promessas, para as bênçãos que nós recebemos, quando nós olhamos para a mão dEle, não sei o quê, por que então que essas coisas acontecem conosco? Por que o dia mal chega lá na minha casa? Por que o dia mal bate lá na minha porta? Se Deus está sempre de bom humor, se Ele me ama tanto, se Ele é tão bom. A Bíblia vai falar lá em Tiago 1,13 que Deus não pode tentar a ninguém. Deus não tenta ninguém. Porém, Deus pode provar. E aí existe uma grande diferença entre tentação e provação. A tentação, ela sempre vai tentar te jogar para baixo. É sempre um lado malicioso da coisa. Para tentar te envergonhar, para tentar te derrubar, para tentar passar rasteiro em você. Mas a provação já é diferente. A provação, ela olha para o lado bom. Porque toda provação, ela vem para te promover. Lembra das provas lá do ensino fundamental, ensino médio? Quando você tinha que fazer a prova, era uma provação que você estava passando. Só que o professor, com exceção de alguns, né? Tinha alguns, eu acho que queria ferrar a gente ali na hora da prova.
Mas, de maneira geral, o professor ali, quando fazia a prova, ele não queria reprovar ninguém. Ele queria que você fosse aprovado. Você tirasse lá, na minha época era a média 6, né? Hoje parece que é 7 a média, aumentaram aí a média, mas enfim. Ele queria que você alcançasse pelo menos ali o mínimo para você ser aprovado. Por quê? Porque a aprovação sempre vai vir para te promover. Então Deus não tenta ninguém, mas às vezes Ele usa as situações que acontecem em nossas vidas, que vêm ao nosso encontro para nos aprovar, para nos promover. E aí no mesmo capítulo de Tiago 1, vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então perceba que a provação é algo bom. Por mais que na hora ali você pareça ser algo muito ruim, algo muito desagradável de estar passando, mas as provações são um spoiler de Deus de que a aprovação, a promoção está chegando na sua vida. Não, você não entendeu. As provações que talvez você está passando na sua vida, as provações que vão vir na sua vida, porque elas vão chegar. As provações, quando elas chegam, elas são um spoiler de Deus, dizendo: ei, continue fiel, porque a promoção está chegando. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Só que o problema é que na hora da provação a gente falha. Na hora da provação a gente começa a amaldiçoar esse Deus que a gente cantava lá atrás, que era tão bom. Na hora da provação a gente permite que as situações, aquilo que nós estamos vendo, seja mais forte do que aquilo que nós cremos. No dia difícil, ao invés de você olhar os seus olhos para Jesus e continuar crendo naquilo que Ele falou que Ele é, a gente começa a observar para os lados, a gente começa a olhar para as situações, para os problemas, para as adversidades. Só que Deus não nos chamou para viver de acordo com aquilo que a gente enxerga. Ele nos chamou para viver por fé, por aquilo que nós cremos. E é no dia difícil que você tem que provar a sua fé. Quando tudo diz ao contrário, você continua falando: não, Deus é bom. Quando tudo parece que está trabalhando para te derrubar, você fala: não, isso aqui é só um teste para você ser aprovado, e eu vou permanecer fiel, porque a minha promoção está chegando. Porque a questão não é quanto a gente confia em Deus. Porque Deus é digno de confiança, todo mundo sabe disso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Mas a pergunta é: o quanto que Deus pode confiar em você? O quanto Deus pode confiar no seu caráter? O quanto Deus pode confiar as coisas em suas mãos? Porque a gente ora pedindo para Deus, sei lá, uma casa, um carro, uma promoção no emprego, para conquistar grandes coisas. A gente ora pelo ministério, para nossa família, para nosso casamento. Mas como está o seu caráter para conquistar essas coisas? Como está o seu coração? Será que você está pronto, apto para receber tudo isso? Ou será que ainda existe alguma coisa lá no interior, lá no íntimo do seu ser, que ainda precisa ser tratado por Deus? Porque muito mais do que te dar coisas, te promover, te colocar em posições, Deus quer o seu coração. Ele quer que seu coração permaneça fiel a Ele, independentemente das circunstâncias. Falar que Ele é bom, que Ele é fiel, que você ama Ele no dia bom é muito fácil. Mas é no dia difícil que Ele aprova o nosso caráter.
Então as provações vêm para nos aprovar, nunca para nos reprovar. Para nos promover, nunca para nos rebaixar. Para nos levar para a próxima estação de nossas vidas, nunca para regredir as nossas vidas. Tenha uma alegria quando você estiver passando por provações, porque é Deus te dando a oportunidade de você provar para Ele que você é digno de confiança. É a oportunidade que Deus está te dando para você provar para Ele que da mesma forma que Ele é fiel com você, você é também fiel a Ele. Permaneça fiel. Mas, Vinícius, já entendi que as provações vêm para me aprovar, porque Deus quer me aprovar, quer me promover. Mas me aprovar para quê? Me aprovar para quê? E eu quero trazer para vocês aqui a parábola dos talentos. Nós cremos que nós pertencemos a um reino dos céus, o reino de Deus. E nós somos reis e sacerdotes aqui nessa terra. E nós podemos ter tudo aquilo que o rei tem, porque ele decidiu compartilhar conosco. Está ao nosso alcance. Aí Jesus vai dizer assim lá em Mateus 25. Não vou ler o texto todo, mas é a parábola dos talentos que vai falar, né? Que existia lá um senhor que resolveu dividir lá os bens entre os seus servos. E aí a um servo ele deu 5 talentos, a outro ele deu, se não me engano, 2, e a outro deu 1. E ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um tinha ali para poder administrar os talentos. E aí se você ler o capítulo, você vai ver que aquele que recebeu 5 trabalhou e multiplicou os talentos, e na hora de prestar conta, entregou 10 talentos para o Senhor. Entregou em dobro. O que recebeu 2 também trabalhou, multiplicou ali e entregou 4, dobrou também os talentos. Mas teve o último, né, que recebeu só 1 talento, ficou com medo do Senhor, porque o Senhor era um homem de negócio, não sei o quê, e enterrou o talento que ele recebeu. E aí eu quero trazer algumas coisas aqui nessa parábola aí. Que a primeira coisa que você precisa entender é que nós não somos donos de nada. A casa que você tem, a família que você tem, os filhos que você tem, o emprego que você tem não é seu. Você está apenas administrando aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque uma vez que você entregou a vida para Jesus, uma vez que você falou que Ele é o Senhor da sua vida, então você não tem mais o controle de nada. É tudo dele, para Ele e por Ele. E aí Ele confia certas coisas, Ele confia certos talentos, Ele confia certas posições em nossas mãos. Mas lembre-se, você não é dono de nada. Existe o Senhor disso tudo. E Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. E aí quando Ele distribui os talentos, a Bíblia fala que Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E aí se você pega essa palavra capacidade, no original ela vai falar que é o dunamis, uma palavra bem conhecida aí, o pessoal do que gosta de queimar, chapar, né? Deixa queimar, tá? O pessoal do dunamis aí. E essa palavra dunamis é poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Olha só que engraçado. Essa palavra capacidade, ele distribuiu os talentos ali, né, de acordo com a capacidade, ou seja, de acordo com o poder que cada um possuía. Só que essa mesma palavrinha vai aparecer lá em Lucas 24:49, onde Jesus fala, Jesus está subindo para os céus lá, né, está se despedindo dos discípulos, e fala, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Então essa palavra poder é dunamis também.
Ou seja, a capacidade lá dos talentos, dos servos, é a mesma palavra poder aqui, quando Jesus fala de fica em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Depois da cruz, quando nós nascemos de novo, nós cremos que nós somos revestidos do Espírito Santo, esse poder que Jesus está falando aqui. Nós recebemos o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder passa a habitar em mim e em você depois que você nasce de novo, depois que você aceita Cristo. Ou seja, se nós recebemos o mesmo Espírito, nós recebemos o mesmo poder, então logo nós recebemos a mesma capacidade de administrar os mesmos bens, os mesmos talentos. Obviamente que alguns vai ser um talento diferente, outros vai ser um talento diferente, mas todos nós temos a mesma capacidade. A mesma capacidade. Só que quando Jesus está falando lá da parábola dos talentos, quando o primeiro lá multiplicou, o que ele falou? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Porque você foi fiel num pouco que eu confiei em você, então eu vou te colocar você sobre o muito. Então, se depois da cruz nós temos a mesma capacidade, então o que nos difere agora de administrar muito ou pouco? O caráter, a fidelidade. Então, quando vêm as provações, é Deus querendo te aprovar, aperfeiçoar o seu caráter. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Se eu permaneço fiel no pouco, então Ele me coloca sobre o muito, porque a capacidade já foi me dada pelo Espírito Santo. Agora o que tem que ser tratado é o meu caráter. Será que Deus pode confiar grandes coisas em suas mãos? Será que Deus pode confiar coisas ainda maiores em suas mãos? Será que aquilo que você está pedindo tanto para Deus, Ele pode confiar em suas mãos neste momento? Será que Ele pode colocar em suas mãos? E aqui eu não estou falando só sobre dinheiro, tá bom, gente? Vai muito além do dinheiro, vai muito além do dinheiro. Estou falando de, talvez, melhores posições no mercado de trabalho, uma promoção no seu emprego, talvez é o seu ministério, talvez uma posição na sociedade de destaque, talvez uma influência, um governo na sociedade. Pelo que você tem orado para Deus? Tem de vós grande alegria quando vier as provações, porque se você permanece fiel, você é aprovado. E aí lá na parábola dos talentos, Jesus fala: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Então permaneça fiel. Servo bom e fiel, alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo que se pode confiar. Permaneça fiel. Permaneça fazendo a coisa certa, mesmo quando todo mundo está dizendo para você fazer a coisa errada. Continue sendo bom para as pessoas quando ninguém estiver vendo você sendo bom.
Continue dando bom dia, dando boa tarde, continue orando por aquela pessoa, continue abençoando, continue sendo generoso, continue fazendo pequenas coisas aos olhos dos homens, porque nada passa despercebido dos olhos de Deus. Ele está vendo que você está sendo fiel no pouco que Ele está te confiando, e é só uma questão de tempo para Ele aprovar o seu caráter e te colocar sobre o muito. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Talvez você não está conseguindo enxergar nada mudar ao seu redor. Talvez as circunstâncias não estão mudando. Então talvez ainda precisa ser aqui dentro ainda. Quando vier a aprovação, não fique questionando por quê? Por quê, Deus? Por quê, Deus, comigo? Mude o porquê pelo o quê. O que você quer me ensinar para que eu aprenda rápido e passe de ano? Qual que é a lição que você quer me ensinar, Deus? Ao invés de questionar o porquê, o motivo é por que Jesus comigo, por que eu perdi meu emprego, por que eu bati o carro, por que eu perdi meu casamento, por que eu perdi dinheiro, por que eu investi errado, por que... Esquece o porquê. Troca o porquê pelo quê. O que eu posso aprender com isso? O que você quer me ensinar com isso? O que você quer me ensinar com essa aprovação, Deus? Para que eu possa aprender o mais rápido possível e passar de ano. A gente tem conversado lá em casa que a gente não quer nem, como que se fala, nem estender o tempo no deserto, mas também a gente não quer acelerar o tempo no deserto. A gente quer o tempo exato. Deus, qual o tempo exato? Quantos dias exatamente você quer que a gente fique aqui no deserto? Não ore para Deus acelerar, porque faz parte do processo de Deus. Permaneça fiel na aprovação, permaneça fiel no deserto, permaneça fiel nas dificuldades, permaneça fiel, porque Ele está aprovando o seu caráter. É no tempo difícil que o seu caráter é afiado, é aprovado, é aperfeiçoado, meu irmão. Permaneça fiel, porque Ele está vendo tudo. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Deus está aproveitando a situação, a circunstância para mudar você por dentro. Aqui não tem, né, o sinal para descer do palco, né, para a banda vir, mas eu estou terminando já, então se quiser vir, pode vir. E por que eu li Hebreus lá, né, que Deus é fogo consumidor? A pessoa já, alguns aqui, nossa, misericórdia, que é isso, Deus é consumidor. Por muito tempo a religião às vezes usou esse versículo para colocar medo na gente. Olha, não peca não. Cuidado, porque Deus é fogo consumidor. Deus é bondoso, Deus é bom, Deus é... mas Ele é fogo consumidor. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Ou só eu que ouvi isso na minha vida? Só que o que eles não entendem é que o fogo consumidor não é para te destruir. Não é para te matar, não é para te quebrar. O fogo consumidor que Deus é para destruir tudo aquilo que é imperfeito na sua vida, para que o que é perfeito permaneça intacto na sua vida. O fogo consumidor é para te purificar ainda mais, é para te aperfeiçoar ainda mais, é para remover tudo aquilo que é abalável. Hebreus vai falar, um versículo vai falar, tudo aquilo que é abalável, ele tem que ser destruído, ele tem que ser tirado da sua vida, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Então quando tiver aprovação, fala, Deus, vem como um fogo consumidor e arranca, queima tudo aquilo que está errado na minha vida. Tira tudo aquilo que está imperfeito, porque eu quero permanecer fiel. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu não quero ser como aqueles no deserto que reclamaram, que murmuraram e foram reprovados, que não desfrutaram da terra prometida porque não confiaram em Deus. Eu quero ser aqueles que permanecem fiel, que passam pela aprovação e no final podem declarar, eu permaneci fiel. Não tem aquela musiquinha? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Começa a dar glória a Deus, começa a dar, sabe? Mas não perca a sua fidelidade. Permaneça fiel.
para finalizar, eu quero deixar aqui o versículo lá de Jó 23:8. Eu procuro no leste, talvez é você nesse momento. Eu procuro Deus no leste, mas Ele não está ali. Também não consigo encontrar Ele no oeste. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. E se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Fique de pé no seu lugar. Permaneça fiel. Eu não sei qual é a aprovação que você está passando neste momento. Não sei qual a dificuldade que você está passando nesse momento. Não sei qual que é o problema, o gigante que você está enfrentando neste momento. Mas eu te garanto que nada é por acaso. Deus está usando essa situação para te promover. Lembre-se sempre disso, a aprovação é um spoiler da promoção de Deus chegando na sua vida. E se você permanecer fiel, Ele vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Mas é necessário primeiro tratar o seu caráter. Não é sobre o quanto Deus é fiel, mas o quanto você é fiel a Ele, o quanto que Ele pode confiar em você, o quanto Ele pode colocar coisas grandes em suas mãos, administrar grandes coisas. É sobre a sua fidelidade a Ele. Com seus olhos fechados, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. E repita a mesma oração que Davi fez. Repita comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a sua oração todos os dias. Sonda-me, ó Deus, e conhece o íntimo do meu ser, conhece os meus pensamentos, conhece as minhas intenções. Veja se há em mim ainda algum caminho mau, algo que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Porque eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser um servo aprovado pelo Senhor. Eu quero que o meu caráter seja aperfeiçoado dia após dia. Mas cuidado com essa oração, porque Deus vai trazer provações na sua vida para aperfeiçoar o seu caráter. E quando chegar, lembre-se, nunca perca a sua fé. Permaneça fiel. Lembre-se de tudo aquilo que Ele fez na sua vida, como Ele foi bom lá no passado, como Ele te salvou, como Ele te restaurou, como Ele te curou. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, para que você no dia mau permaneça fiel a Ele, para que na provação você não tire os olhos dele. Permaneça fiel, permaneça fiel. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti, e nós cremos que nós estamos sendo aperfeiçoados para que o Senhor também possa confiar em nós, Deus. A nossa oração nessa manhã é para que o Senhor sonda as nossas vidas, sonda-nos, ó Pai, o íntimo do nosso coração, o íntimo do nosso ser. E se existe alguma impureza, ó Pai, venha com o Teu fogo consumidor e destrua, Pai, toda impureza, toda imperfeição de nossas vidas. Nós queremos ser aqueles servos, ó Pai, que têm o caráter aprovado por Ti. Nós queremos ser aquelas pessoas que têm um caráter, ó Pai, aprovado pelo Senhor. Nós queremos ser aqueles que não retrocederam, mas permaneceram fiéis à Tua palavra, fiéis naquilo que nós cremos, fiéis naquilo que o Senhor depositou em nossas mãos, ó Pai. Ah, Deus, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, que nós possamos nos lembrar do quão o Senhor é bom, possamos nos lembrar das Tuas promessas, dos Teus milagres em nossas vidas, para que no dia mau, para que nos dias da adversidade, para no dia das provações, nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. É o que nós oramos nessa manhã. E se você crê, comece a aplaudir a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. Obrigado.